simplicidade de Jesus. Eu acho que se não for simples, não for humilde, pode ser tudo menos pastor. Certo. Yeah. Na verdade, vamos já ver aqui. Eu acho que estamos em condições de começar. Em 3, 2, 1. Já estamos a gravar. E agora já estamos em. Estamos em direto. Olá, muito boa noite. Muito boa noite. Deixa eu só partilhar aqui. Só aproveitar para partilhar, identificar essas coisas. Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso e o vosso programa Okusapela. Okusapela que é o vosso e o nosso programa que tem como objetivo de falar da vida, do dia a dia do crente, dos nossos desafios, das nossas dificuldades, daquilo que têm sido os nossos dilemas. E você já sabe que para se manter ligado ao nosso canal é só nos seguir na nossa página do Facebook Ricardo Timbua, na nossa página também do Instagram Ricardo Timbua, e você pode fazer o mesmo na nossa página do TikTok Okusapela, e também você pode nos seguir na nossa rede social principal, que é o YouTube Okusapela. E hoje nós temos um convidado que eu confesso que eu estou um bocadinho nervoso. E eu não sou pessoa de ficar nervosa. Quem me conhece sabe que eu não sou de ficar nervoso. É nós que interagimos com clientes todos os dias e com pessoas de. Mas eu estou mesmo nervoso. Então, hoje nós temos aqui o nosso pastor, alguém que eu já disse isso no princípio da nossa live, e eu volto aqui a reiterar que eu admiro muito, Obrigado. mas eu admiro e é estranho eu admirar, porque eu não convivo com o pastor, mas a cada detalhe que eu vejo do pastor me fazem o admirar. A cada detalhe. Sempre que eu tenho a oportunidade de estar com o pastor, me faz admirar. Eu me lembro que uma das coisas que fez me admirar há pouco tempo foi a atividade de jovem que teve, não sei, acho que foi na semana passada, acampamento. A simplicidade, eu vi, eu disse, não, ser pastor não é isso que nós aprendemos, não é isso que nós temos acostumados a ver, não é isso que acontece na nossa realidade. Então, a cada detalhe que eu vejo, a cada publicação que eu vejo num, num, no TikTok, eu me admiro ainda mais. Então, para mim é uma honra muito grande ter aqui o Amém. pastor Isaac Lufungula. Seja Amém. muito bem-vindo. Muito obrigado. Também estou feliz, me sinto honrado, né? Amém. Em estar aqui nesse programa Okusapela, né? Amém. Na verdade, tenho acompanhado, quero já parabenizar aí meu querido pelo trabalho, por essa visão maravilhosa Amém. e também pelo teu senso de excelência, né? Amém. Como você tem feito as coisas, a excelência com que você tem trabalhado. Amém. Eu celebro a Deus pela sua vida. Amém. Obrigado, pastor. Então, essa live, nós teremos aqui hoje a falar de um tema que eu acredito ser muito, mas muito importante no nosso dia a dia. E acredito que é um tema que dificilmente é abordado
e é um tema que hoje nós falamos do crente por si só, mas dificilmente nos colocamos à disposição para falar de qual é realmente o papel de um pastor, qual é realmente a responsabilidade de um pastor. Será que o pastor, o posicionamento que eu tenho tido de um pastor, que eu tenho visto, que eu tenho vivenciado, é o correto? Qual deve ser realmente o papel que um pastor deverá demonstrar na sociedade por si só, na igreja, nas pessoas, na família? Então teremos aqui uma live super abençoada. Você é o nosso convidado a participar. Lembrar que você pode também mandar os seus comentários, as suas dúvidas e trazer aqui. E nós, durante a live, faremos questão de poder responder junto aqui com o nosso convidado. Então, conforme já disse, e sem mais delonga, não queria ser muito longo na introdução, nós temos aqui, antes eu queria também, mais uma vez, parabenizar. Eu nasci e cresci aqui na cidade de Benguela, e eu nasci propriamente na Catumbela, mas existem dois pastores. Eu admiro muitos pastores, e desde já mandar aqui um abraço para o meu pastor, quando eu me converti, o pastor Anás Chivinda, né? Nosso Grande homem de pastor, Deus, graças a Deus, é nosso um vizinho mestre por também aqui. excelência. Eu tenho muita honra de ser filho daquele pastor, né? Não sou filho biológico, mas fui um filho gerado nas mãos do pastor Anás. E hoje tenho o pastor Jaime Capilico como o meu pastor que está a me pastorear até hoje. Mas eu faço menção aqui de dois pastores que vieram revolucionar, sem medo de errar, é minha fala, eu me responsabilizo por isso. Vieram revolucionar a província de Benguela, e um deles já passou aqui no Oxapela, que é o pastor Virgílio. Eu chamo ele de mestre. O É pastor um Virgílio, mestre na palavra. o pastor Virgílio, eu tentei procurar saber, mas onde é que saiu aquele cara? Yeah. De repente ele apareceu no município de Benguela e houve assim uma revolução, trouxe uma revolução. E é um pastor que eu admiro muito. Desde já também mandar aqui as nossas Grande homem de saudações Deus. para o pastor Virgílio e o pastor Isaac. Eu digo esses dois pastores por quê? Porque não é o comum, ou seja, não são pastores daqui, da província de Benguela. São pastores de outras províncias, mas que quando chegaram na província de Benguela, revolucionaram, vamos assim dizer, a igreja no seu verdadeiro sentido. Eu me lembro que quando falei também isso para o pastor Virgílio, e volto a reiterar isso, mais uma vez estão mesmo de parabéns, porque a revolução que tem estado a criar nessa geração tem sido visível. E eu me lembro que quando eu fiz o post da live, alguém me puxou e disse, olha, eu não conheço esse pastor, mas ele pastoreia uma minha amiga e ele é um excelente pastor. Então, são pastores que não são de Benguela, mas quando chegaram em Benguela, revolucionaram a igreja. Por isso que eu tenho mesmo muita honra de poder estar aqui ao lado do pastor Isaac. Amém. 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 Então, eu acho que de introdução é isso. Podemos começar a nossa live, é uma conversa. Oxapela, não sei se o pastor sabe o que é que significa. Oxapela é mesmo uma palavra em Umbundo, de origem Umbundo, que significa conversar com alguém ou falar com alguém. Tem sinônimo que é Ocupópia, Oxapela. Então é igual, são palavras que são irmãos. Então por isso que nós temos aqui esse tempo. Então, eu acredito que estamos em condições. Eu estou muito emocionado, muito empolgado para conversar com o pastor. O pastor pode começar aonde quiser começar. Não, eu vou começar por me apresentar, né? Certo. Eu sou casado. Amém. Meu nome é Isaac Lufungula, sou da província da Huila, município de Lubango. Amém. Sou casado há 16 anos, esse ano eu completo 17 anos de casado. Amém, glória a Deus. Sou formado em Teologia pelo Instituto Superior de Teologia de Lubango. Estou fazendo mais uma licenciatura de liderança pela IMIT, Amém. uma escola sul-africana. E também sou pastor há 13 anos. Amém. E já estou aí há quase 17 anos de ministério e 13 anos
pastoreando igreja. Amém. E tenho 4 filhos aí. Tenho 4 filhos. Amém. É uma equipe. Tenho 4 filhos aí. Nós temos que fazer uma tribo, né? Tenho 4 filhos e sou pastor da Igreja Visão Cristã, Amém. cujo fundador é o apóstolo Josué Ramos, e tenho meus pais na fé como pastor Gomes, lá da província de Lubango. Amém. Para mim é um grande pai que tem forjado a minha vida como pastor, tem me ensinado em todas as áreas. Então, eu acho que é tudo sobre mim. E Amém. sou pastor provincial da Igreja Visão Cristã em Benguela. Amém. É a igreja a nível nacional liderada pelo apóstolo Josué Ramos. Amém. A Igreja Visão Cristã está apenas em Benguela. Não, nossa igreja... Não. Aqui na província de Benguela, na província... cidade de Benguela. na cidade de Benguela. Em Benguela, sou em Benguela. Mas Certo. a nível nacional, já estamos em 8 províncias, se não estou em erro. Ok. Mas não há assim uma visão de expansão? Estamos. Por isso vim para Benguela, né? Saí do Lubango, fui para o Namibe, do Namibe vim para cá. Amém. E os outros estão indo também, né? Amém. E a igreja está se expandindo a nível do país. Amém. Deus seja louvado. Sempre que nós olhamos para o pastor Isaac, diretamente, nós, porque somos preguiçosos em ler, fazemos uma associação entre o pastor Isaac Lufungula e o pastor Sadraque, que não é Lufungula, mas é Lufanguenta. É irmão. É irmão. Alguém às vezes já me chamou de pastor Isaac Lufonquenda. Mas também serve. Se ele aceitar o Lufungula, serve. Amém. Nós vamos ter esse desafio de, num futuro próximo, e o nosso maior desejo é poder levar a palavra a todos os lugares. E vamos ter também essa oportunidade de ter um pastor. Um dia o pastor poderá fazer um link de trazer o pastor Sadraque. O pastor Sadraque é acessível. Por acaso. É acessível. Por acaso. É acessível. Amém. Então eu acredito que de introdução é isso. O pastor já falou. Para quem não conhecia, acho que é um bocadinho difícil alguém estar nessa live e não conhecer o pastor Isaac. É um bocadinho difícil, mas de introdução é isso. Então, hoje nós vamos falar sobre o papel do pastor. Então, pastor, esteja à vontade. Nós estaremos aqui a tomar algumas notas, se possível interromper em algum momento, para termos aqui um momento de interação. O papel do pastor, né? Eu acho que primeiro precisamos saber quem é o pastor, né? Você falou aqui algo na introdução, que a imagem que você tinha do pastor é aquela figura do púlpito, né? Certo. Quase o inalcançável, Certo. que não pode ser tocado, Certo. não pode se chegar perto, porque Certo. ele está mais perto do divino, né? Eu penso que antes de falarmos sobre o papel do pastor, precisamos olhar para a pessoa do pastor. Certo. Primeiro eu penso que o pastor, e vejo isso, eu sou isso, o pastor é uma pessoa, é um ser humano com falhas, com crises, com defeitos e com dificuldades também, mas que foi escolhido para fazer um trabalho perfeito. Né? Certo. Pastor é uma pessoa imperfeita, Sim. que foi chamada por um Deus perfeito para fazer uma obra perfeita. Amém. Essa é a maravilha do Evangelho, Amém. né? É Deus pegar pessoas cheias de defeito e lhes dar um trabalho perfeito. Amém. Porque o Evangelho é perfeito, a palavra de Deus é perfeita, nós é que somos imperfeitos. Certo. Por isso nós vemos cada um aplicando da maneira como entendeu, e muitas vezes, mesmo as nossas imperfeições, o Evangelho é tão perfeito que não se perde por conta das nossas imperfeições. Certo. Você vai ver isso em Pedro, em Paulo e os outros. Certo. Então, primeiro, o pastor é um ser humano Um ser humano. que tem emoções, tem necessidades, Sim. tem sonhos, Sim. tem família, Certo. se frustra também Certo. e tem limitações. Sim. E Jesus nos mostrou as limitações quando esteve aqui nessa terra, né? Amém. Ele teve sono, se sentiu cansado, Certo. na cruz disse tenho sede, na morte de Lázaro chorou. Certo. Então a humanidade de Jesus ministra sobre a humanidade do pastor. Amém. Eu costumo dizer que pastor também é alma. Amém. Por isso você me viu lá nas fotos no retiro, eu fiz corrida de saco, joguei Certo. futebol Certo. com os membros da nossa igreja. Sim. É a minha humanidade. Sim. Então, ser pastor não anula a nossa humanidade. Certo. Na verdade, quando falou em ser humano,
Eu acredito, e conforme disse na minha introdução, esse tem sido o nosso maior problema. É que os pastores, hoje em dia, esquecem-se daquilo que realmente eles são. São homens, que são falhos. Hoje nós vemos um cenário em que um pastor, quando erra, não consegue admitir que ele errou. Não consegue admitir que ele falhou. Porque de um tempo a essa parte, os pastores foram colocados, não sei quem colocou, né? Num lugar assim tão privilegiado, mas tão privilegiado, que praticamente nós os consideramos como pessoas que nunca vão errar, Anjos sem nunca asa. vão falhar, nunca vão tropeçar, nunca vão cair, nunca vão ter desgastes. E eu acredito que por conta dessa variável, nós temos o cenário que nós temos hoje em dia. Agora, o que é que se pode fazer que é para o pastor se encontrar, perceber que... Porque isso não acontece no nosso dia a dia. É o que eu disse, só para fazer assim, eu fiquei espantado quase. Teve uma atividade Almas e Não Palmas que o Sérgio realizou, nós fomos lá e eu fiquei muito feliz quando eu vi o pastor presidente, o bispo amado lá na igreja. Eu disse, não é o normal, não é o normal. Os pastores normalmente não vão nessas Mas, atividades. Ricardo, o problema está aí. Quando nós pastores fazemos o normal, as pessoas se escandalizam. Certo, Aí está o problema. certo. Eu acho que é muito normal Sim, ver os pastores entre as ovelhas, porque você não pode pastorear se você não tem tempo de estar entre as ovelhas, diante das ovelhas e às vezes atrás das ovelhas. certo. São as três posições que o pastor toma Sim. no meio do rebanho. Sim. Tem dia que nós estamos no meio do rebanho, Sim. tem dia que nós estamos diante do rebanho, Certo. e tem dia que nós estamos atrás do rebanho. Certo. São as três posições do pastor. Então, se um pastor está no meio do rebanho, gera admiração no rebanho, eu acho que nós estamos a nos deslocar da nossa posição. Certo. Porque Jesus andava no meio das multidões, a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus, Certo. porque ele estava entre a multidão. multidão. E havia momentos que no Sermão da Montanha Jesus está diante da multidão ensinando. Sim. Houve um momento que Jesus estava atrás dos apóstolos, ele enviou, eles vão de 2 em 2. Certo. Vocês vão, eu vou ficar aqui vendo o que vocês estão fazendo. Então, se as pessoas se admiram quando nós fazemos algo que é normal, como estar no meio do povo, andar com o povo, ou visitar alguém, e isso gera admiração, é porque nós já não estamos fazendo mais o nosso trabalho. Porque o pastor não pode ser tipo político, Certo. que aparece de 4 em 4 anos, né, para pedir votos. Certo. Nós somos pastores para pastorear. Sim. Pastorear de janeiro a janeiro, de dezembro a dezembro, de ano em ano. Por enquanto eu estiver lá, eu sou pastor, eu vou pastorear vocês sempre. Eu não posso aparecer em campanhas. Certo. Sim, mas esse cenário, eu por acaso agora consigo ter assim uma percepção diferente, porque confesso também que muitas das vezes as pessoas não aparecem por conta desse escândalo, que é normal, que é legítimo, mas que também no nosso meio não é o comum, não é o que acontece no nosso dia a dia, por isso que talvez nós ficamos dessa forma. Agora, quando no princípio da introdução disse que o pastor é um ser humano, é um homem, é um homem. Quando um pastor, por exemplo, erra, quando o pastor erra, será que é errado o pastor admitir o erro que fez? Por exemplo? É errado quando nós não admitimos que não erramos. Certo. Porque somos seres humanos. Como eu disse no princípio, o pastor é um imperfeito. Sim. Que foi chamado para fazer uma obra perfeita. Certo. Então, o evangelho que sai da boca do pastor, ele não tem erro. Sim. Mas o pastor que prega o evangelho, ele é um pecador que está lutando todos os dias, como qualquer ser humano, para se manter em santidade. Sim. Eu costumo dizer na minha igreja, eu tenho medo de perder a minha salvação. Sim. Todos os dias eu estou trabalhando para me manter como um salvo. Sim. Aí vai gerar crises entre arminiano e calvinista. Certo. Mas eu estou lutando para manter a minha salvação. Apesar de que
Cristo nos deu através da cruz, Amém. mas eu quero ser santo, de modo Amém. que agrade a Deus. Amém. Agora, é errado o pastor assumir que ele falhou, que ele pecou? Não, porque, Ricardo, há um erro, há um problema. Sim. As pessoas nos elevam num nível que nós não estamos. Certo. E, infelizmente, nós aceitamos esse nível. Sim. Que as pessoas começam a nos ver como deuses, como pessoas inerrantes. Paulo falou sobre Pedro, que disse que até mesmo ele era repreensível. Sim. Por isso, Paulo resistiu Pedro na cara. Certo. Então, se Paulo está nos apresentar o apóstolo Pedro, que ficou o líder da igreja primitiva, Sim. pastor presidente, como alguém irrepreensível, Sim. que Paulo precisou lhe confrontar por conta do comportamento dele duplo, tinha um comportamento diante dos gentios, outro comportamento diante dos judeus, Paulo resistiu ele na cara. Sim. É para mostrar a humanidade de Pedro, né? Certo. Paulo também era um humano, por isso ele disse: miserável homem que sou. Amém. Quem me livrará do corpo dessa morte? Amém. Então eu penso assim, que nós, a igreja, tem que saber lidar com o pecado do pastor. Amém. O pastor peca, sim. Sim. Se nós admitirmos os nossos pecados, porque como se lidar com o pecado de um pastor, nem a mesma forma de lidar com o pecado de um membro. A gente Sim. tem que ser muito cuidado, porque se lidar mal com o pecado de um pastor, nós podemos ferir um grupo de ovelhas que seguem Exatamente. esse pastor. Então, Exatamente. para disciplinar um pastor, não pode ser da mesma maneira que se disciplina Uma um ovelha. membro, uma ovelha. Sim. Então, tem que haver esse equilíbrio Sim. da liderança. Ok. Yeah. Mas nessa questão da disciplina, é errado, por exemplo, uma ovelha, não digo que era no sentido de disciplinar, mas repreender, mostrar um comportamento errado que o pastor, talvez da forma conforme o pastor se procedeu, porque confesso que para eu não dificilmente, agora já tenho um bocadinho, né? Porque hoje tenho um pastor um bocadinho mais liberal, assim, mais acessível, e também por ser auxiliar do pastor ou vice, já dá para fazer aquele confronto. Sim. Mas, conforme disse no princípio da nossa introdução, eu não cresci num meio que isso era normal. É normal uma ovelha repreender o pastor, na posição do pastor. Eu acredito que o pastor se sentiria normal, mas eu vejo que muitos pastores não aceitam assim uma repreensão que venha de uma ovelha, porque talvez eles sentem-se que não, alguém, vamos assim dizer, inferior, né? Porque muitas das vezes nós, e esse é o problema que nós encontramos, nós nivelamos, onde nós pegamos a ovelha, fica lá para baixo e o pastor fica lá em cima, né? Nós criamos esses níveis, infelizmente. Então eu gostaria de perceber, é normal uma ovelha repreender um pastor, mostrar que o pastor está errado naquela posição, na forma conforme falou, na forma conforme agiu um membro? Olha, nós vivemos numa era de muitas faltas de respeito. Sim. E hoje está a ser muito normal as ovelhas taxarem os erros dos pastores. Certo. Eu não cresci num tempo assim. Sim. Eu cresci num tempo que eu aprendi a honrar as palavras do meu pastor, Certo. a ouvir com temor e tremor, Sim. porque eu não via só ele como um mero humano. Sim. Apesar da humanidade dele, eu via ele como um homem de Deus, Amém. que foi escolhido por Deus para a missão que ele está a desempenhar. Amém. Agora, é normal uma ovelha repreender um pastor? Uma certa vez um amigo disse que, para mim, repreensão que vem de baixo é rebelião. Em parte ele tem razão. Sim. Mas uma ovelha que vai chamar a atenção do pastor, tem que saber como você vai chamar a atenção do pastor. Sim. Porque nós temos ovelha hoje por conta das mídias sociais, que tudo por nada elas postam. E a ovelha repreendendo o pastor. Hoje a ovelha diz que a ceia, me mostra na Bíblia onde é que está escrito que para ceiar tem que ser batizado. Então você vê pessoas que não têm autoridade, Sim. pessoas que não têm nem preparo teológico, Sim. pessoas que nem sabem o que é pastorear a igreja ou como pastorear a igreja, estão a repreender os pastores. Então eu penso assim, cada um tem que saber qual é a função dele, para que Deus lhe chamou. Sim. Segundo, se você acha que o teu pastor está errado, Sim. você tem que saber usar os caminhos certos. Até porque nós africanos não temos o hábito de repreender os mais velhos. Sim. Yeah. Não é cultural, Sim, não é não é nosso. cultural. Não é nosso. Nossos pais podem estar errados. Se você for chamar a atenção do teu pai, você sabe como falar. Sim. Paulo disse para Timóteo, repreende os jovens como irmão
e os pais como a pais. Sim. E os mais velhos como a pais. Então eu penso que devia funcionar essa regra. Você vai chamar, vai alertar o teu pastor de um erro, você tem que saber como você vai falar com o teu pastor, vai chamar a atenção dele de um erro. Sim. Porque eu acho que tem havido muita falta de respeito. Sim. É crente que vai na live de um pastor, sabe da coerência dele, da seriedade dele, da santidade dele. Hoje ninguém mais respeita o quantas ovelhas estão debaixo da autoridade desse pastor. Sim. Hoje, porque lê um livro de homilética de 15 páginas, Sim. assistir um vídeo, vai lá na live, no vídeo, chama de herético, chama qualquer nome, porque é uma autêntica falta de respeito. Sim. Na minha maneira de ver. Sim. Então, uma ovelha que vai chamar a atenção do pastor tem que saber que autoridade ela tem, que nível espiritual de autoridade ela tem sobre o pastor. Sim. Porque apesar de nós dizer, não podemos colocar o pastor num nível acima do nosso, Deus nos colocou. Deus lhes deu autoridade. Certo. Por isso, quando você lê Apocalipse, você vai ver Deus se dirigindo aos pastores da igreja. Sim. Ao anjo da igreja tal. Sim. Apesar de ter o irmão mais espiritual da igreja, mas Deus fala com o pastor da igreja. Sim. Veja como Davi não se achava na autoridade de repreender Saul. Certo. Quando ele dizia, não, Deus o repreenderá. Certo. Ele ainda é ungido de Deus. Deus sabe como lidar com ele. Certo. Agora, tem aqueles irmãos que têm intimidade com o pastor, pode chegar perto, dar um alerta no pastor. E eu acho que os pastores têm que ter paz espiritual. Certo. Em vez da repreensão vir de uma ovelha, Sim. o pai dele espiritual pode perceber e chamar a atenção. Certo. E normalmente é bom quando o teu pai espiritual, em termos de autoridade e repreensão, se for um neutro que vem de uma outra igreja, também ajuda mais. Sim. Melhora mais. Ok. Mas tem que ter um pai. Sim. Quem tem pai não vai precisar ser chamado a atenção por uma ovelha. Sim. Yeah. Ok. Muito bem. Então existe um nível. Existe um nível De aonde... autoridade. Um nível de autoridade. Deus não nos trata da mesma maneira. Exatamente. Eu sou pastor, tenho ovelhas na nossa igreja, Deus não vai nos tratar Sim. da mesma maneira. Amém. Mas essa autoridade, qual é o objetivo? Porque muitas das vezes também essa autoridade é muito mal empregue no meio dos pastores. Sim. Está certo e concordo que Deus não nos vê da mesma maneira. Deus nos chama, cada um com seu propósito. Claro, o pastor, se é para pastorear, as ovelhas devem se submeter às obrigações daquilo que são daquele determinado pastoreado. Até onde vai essa autoridade de um pastor no meio de uma igreja? Até onde vai? Até onde Deus lhe deu. Amém. Yeah. Eu penso que a autoridade do pastor vai até onde Deus lhe deu autoridade. Amém. Porque se passar disso, já vira um tirano, um usurpador, um autoritário. Amém. Há um limite na autoridade do pastor. Amém. No rebanho. Amém. Ele não pode liderar o rebanho ao ponto de se sentir dono do rebanho. Amém. Que essa é a diferença entre Davi e Saul. Davi governava o povo como povo de Deus. Amém. Mas Saul governou a nação como se fosse dele. Amém. Por isso até passou a se rebelar contra a vontade de Deus. Então o pastor tem limite, ele tem que saber a igreja é de Deus. Amém. Não existe nenhum texto, nenhuma procuração que Jesus disse e edificarei a igreja e dei para os pastores. Não. Certo. Nós, pastores, temos que devolver a igreja para o dono. Então a igreja tem dono e nós estamos ao serviço do mestre. Do dono. É aí onde nós entramos no nosso tema, né? O papel do pastor. Né? Amém. Qual é o meu papel como pastor? Até onde eu posso? Porque se eu saber o meu papel, Sim. eu sei os meus limites. Certo. Certo. Qual é o meu papel? Eu estou na igreja, imagina vir para Benguela, pastor provincial da Igreja Visão Cristã de Benguela. Sim. Qual é o meu papel aqui? Certo. Até onde eu posso como pastor, até onde eu não posso. Porque se eu não souber o meu papel, eu vou extrapolar. Sim. Vou fazer do meu jeito, vou pisar em todo mundo, vou ser servido porque, em vez de servir. Certo. O pastor foi levantado por Deus para servir e nunca para ser servido. Amém. Yeah. Amém. Amém. Eu acredito que esse termo servir é um termo que eu acredito ser muito pesado, porque nós, na nossa empresa, nós falamos muito sobre liderança é a capacidade, né, de influenciar as outras pessoas a fazer alguma coisa. E quando estava a falar, quando eu perguntei até que ponto vai a autoridade do pastor,
é que eu vejo que muitos de nós, às vezes, nos sentimos mal quando um pastor, porque nós pensamos que a jurisdição de um pastor está concentrado simplesmente na igreja. Ou seja, tudo quanto tiver ligado à igreja, o pastor pode tocar. Mas se acontecer alguma coisa fora da igreja, no trabalho, o pastor não pode interferir. Eu vejo isso acontece até nos dias de hoje. Será que quando isso acontece, será que o pastor está a sair na sua esfera, está a sair do seu papel, não está a cumprir o seu Não. propósito? Deus não me chamou para liderar um lugar de 4 paredes que cabe 500, 1000, 2000, 3000. Eu sou pastor da minha comunidade. Eu posso ser hoje, por causa das redes sociais, pastor na minha nação. Sim, Eu sou pastor da minha comunidade. Aonde a minha igreja está implantada, eu sou pastor naquela comunidade. certo. Então, tudo que eu fizer na comunidade onde está a minha igreja, Sim. onde está a minha residência, Sim. eu tenho que ter em mente que eu aqui estou como pastor. E eu pastoreio Certo. a minha comunidade. Certo. De forma explícita ou implícita, eu pastoreio. Sim. Quando há algum problema na minha comunidade e os meus vizinhos sabem qual é a origem do problema, se espirituais vão bater de madrugada na minha porta para eu orar, Certo. porque tem um pastor aqui. Certo. Então, É normal isso, porque, Certo. então eu acabo entendendo. Se eu não estou na igreja, ele é meu vizinho, não é da minha igreja. Sim. Quando tem problema de natureza espiritual ou físico, até traz para minha casa para orar. Então, eu não sou pastor da minha igreja, mas eu sou pastor da minha comunidade. Então, quando fala que o pastor vai além dos seus limites, o pastor foi chamado para cuidar do rebanho de Amém. Cristo. Amém. Tem um rebanho que eu tenho responsabilidade e darei conta daquele Não rebanho. da a Deus. igreja, não da É um igreja. rebanho. Eu pastoreio pessoas. Amém. Tem pessoas nas redes sociais, eu pastoreio. Amém. Tem pessoas físicas na minha igreja, eu pastoreio. Sim. Tem pessoas em Angola e fora de Angola que eu sou pastor deles. Amém. Eu sou um mentor deles. Amém. Eu estou o tempo todo em conexão com essas pessoas para pastoreá-las. Amém. Amém. Glória a Deus. Por acaso, partindo desse princípio, hoje é aquilo que nós temos dito. Eu me lembro que quando falávamos com o pastor Virgílio, houve alguém que apareceu aqui no prédio e disse: olha, vocês estão a se esquecer do bloco, porque vocês que se dizem os tais da igreja, nós também aqui precisamos de oração. Sal fora do saleiro, tem que sair do saleiro para influenciar. E eu até quando falávamos isso com o pastor Virgílio e o pastor Jorge, quando o próprio ímpio é que está a chegar Já está a cobrar. até a nós. Vocês ficaram parados. Não me salgando. Você não salga. A ovelha é que está, o ímpio é que está a mostrar a necessidade dele, enquanto que a igreja é que deveria despertar, porque nós, confesso que nós a uma dada altura nos concentramos na nossa zona de conforto. Não, E acomodar. Pastor Virgílio, a minha igreja não está aqui, está lá embaixo, então eu fico lá. Não, nós somos pastor da comunidade, somos pastor da igreja. Eu não aceito alguém dizer, você é pastor lá e aqui. Não, não. Todo lugar onde eu estiver, eu estou lá como um pastor. Amém. E o meu papel principal, o meu objetivo primário como pastor é mesmo pastorear o rebanho, alimentar o rebanho. Amém. Amém. Não importa de que denominação Não, seja. eu como pastor, a minha principal missão, pastorear. Vamos pensar num pastor de ovelha. Sim. O que é que o pastor faz? Tira a ovelha do curral e leva para o pasto. Sim. Porque a palavra pastor vem de pasto. Certo. Aquele que dá alimento, aquele que dá sustento. Sim. Então, se você é um pastor, você vai dar alimento. Sim. Então, o meu principal papel como pastor, apesar de fazer muita coisa, é nutrir as ovelhas. Certo. Alimentar as ovelhas. Sim. Eu preciso Não é de se alimentar das Não, ovelhas. nem me alimentar das ovelhas, me servir das ovelhas. Não. Certo. Primeiro eu tenho que nutri-las. Sim. Apesar de que a ovelha tem carne, tem leite, mas ela não vai produzir lá, não vai produzir boa carne, não vai produzir leite para o pastor se ela não for cuidada. Sim. Então a minha primeira missão é nutrir as ovelhas. Amém. Amém. É o que Jesus fez, e a gente nutre com a palavra Amém. verdadeira, a palavra santa. Amém. Nós não estamos na igreja para fazer cócega nos membros, Amém. para dar gotinhas de leite. Nós estamos na igreja para dar um alimento sólido, Amém. que os crentes vão conseguir dar resposta às tentações
e as pressões lá fora da igreja. Por isso, Amém. o papel principal do pastor é nutrir, não é entreter as ovelhas. Amém. Não é dar o que elas querem, porque normalmente o que as ovelhas precisam, elas não querem. Amém. Você tem filhos pequenos tal qual eu, os meus filhos pequenos não querem coisas saudáveis. Sim. Se eu dizer para eles que o almoço hoje vai ser chocolate, eles vão dizer que eu sou o melhor pai do mundo. Certo. Mas eu sei que para ser o melhor pai do mundo, eu não posso lhes dar chocolate como almoço. Sim. Então nós temos visto muitos pastores que, em vez de nutrir as ovelhas com a palavra verdadeira, com a palavra que é o leite racional, eles estão a dar o quê? Chocolate, gotinhas de leite, e eles estão lá animados. E o culto hoje virou um lugar de entretenimento, mas nós não conseguimos verdadeiramente cumprir o nosso papel, que é nutrir as ovelhas e prepará-las para viver nesse mundo que não vai melhorar, e a cada dia que passa ele vai decair ainda mais. Verdade. Verdade. E isso, por acaso, nos remete. Ser pastor, então, não é uma tarefa fácil. Não. Ser Não. pastor não é uma tarefa fácil. Não. Ser pastor não é uma tarefa fácil, por quê? Porque o pastor é a alma Amém. que cuida de coisas espirituais. Amém. O pastor é a alma que cuida de coisas espirituais. Amém. Então, se você é alma, tem carne, tem sentimentos, tem emoções, Sim. você tem uma missão espiritual. Amém. Você tem que lutar para se manter o quê? Espiritual. Espiritual. Yeah. E as responsabilidades que um pastor tem hoje no nosso país, por exemplo, Sim. onde dizem, não, os pastores são ladrões, os pastores vivem bem, as ovelhas vivem mal. É só publicarem as listas de quantos pastores vivem bem, e eu vou mostrar a lista de quantos pastores sofrem. Yeah. Na verdade, é sempre um desequilíbrio, né? Demais. Tem pastores que comem a rasca, vivem a rasca, sofrem no ministério, negaram tudo, têm uma vida difícil, mas hoje tem 3, 4 pastores que vivem bem, andam com carros caros, que não é pecado. Sim. Se Deus lhe deu, eles conseguiram de forma honesta e justa, não tem nenhum pecado nisso. Sim. Mas não é olhar para o pastorado como uma coisa que é maligna. Sim. Alguém disse, tem muitas igrejas. Eu falei para essa pessoa, você já percebeu que em Benguela, em cada esquina hoje tem uma padaria também? Você não se incomoda com as padarias? Está preocupado com as igrejas? Não se incomoda com o número de botecos, bares que abrem na nossa cidade? Só estás a ver quantas igrejas estão abrindo na cidade? Uhum. E é incrível, eu falei, você não é de uma, tem tantas igrejas que você não pertence em nenhuma, ou seja, só te incomoda porque você não está lá. Certo. Na verdade, eu por acaso, quando o pastor, eu me lembro que quando eu liguei para o pastor me chamou pastor, eu normalmente eu fujo. Seja bem-vindo, pastor Mestre Virgílio. Virgílio, olha, acabou de chegar aqui O pastor Virgílio está a maior autoridade espiritual aqui, então, Mestre Virgílio está aqui conosco. Eu vou mudar a minha palavra aqui, vou me comportar bem, porque o mestre chegou aí. O pastor Virgílio está conosco, saudações ao pastor Virgílio. Nós temos o compromisso de até pelo menos em 6 meses nós vamos ter um estúdio que vamos conseguir acomodar mais pessoas, ter uma mesa a 3 para podermos sentar e conversarmos assim de forma mais confortável. Na verdade, um dos maiores problemas das lideranças hoje em dia, quando eu digo liderança, cria uma abrangência no cômputo geral, é mesmo de se servir das pessoas. E nós, quando trabalhamos com clientes, nós falamos sempre que o objetivo do vendedor não é se servir do cliente, é servir o cliente. E servir significa estar disponível para a ovelha. Mais uma vez aqui eu falo do nosso pastor. Eu me lembro que o nosso pastor, a minha esposa no princípio da conversão, ela teve assim muitas dificuldades e o pastor estava sempre lá. A minha pergunta é possível um pastor atrelar, ter uma vida profissional e mesmo assim conseguir pastorear uma igreja? Não criando... Tem pastores que trabalham, tem uns pastores que não podemos citar nomes. E para mim, esse tem sido... Quando me vem assim o desafio, as pessoas me falam, olha, você cria conteúdo, você vai ser pastor. Eu digo sempre, se for para ser pastor, a primeira coisa que eu faria seria abandonar o meu trabalho.
Não, mas Seria... uma das principais características de alguém que foi chamado para pastor é não querer ser pastor. Eu penso assim, nessa questão que você fala sobre se servir das ovelhas, eu penso assim, aqueles que servirem bem o rebanho vai ter disposição para servi-lo. Amém. Tem pastores que estão a servir muito bem o rebanho, são tão pastores que essas ovelhas se sentem no direito e na obrigação de servir. Amém. E isso é bíblico. Amém. Paulo disse que não foi pesado a ninguém para os coríntios, mas depois que ele saiu de Coríntios, você vai ver que ele mandou uma carta repreendendo os irmãos de Coríntios, disse, despojei outros para vos servir. Sim. Outros me pagaram para eu ser o vosso pastor. Certo. E Paulo não fala isso com alegria de que Coríntios estavam certos. Eles estavam completamente errados. Sim. Eu penso assim, os pastores que servem bem as suas igrejas não vão precisar mendigar. Eu conheço pastores que eles começam a criar agenda nas igrejas dos outros para receber oferta e abandonar. Na minha igreja não me dão nada, eu tenho que fazer uma agenda aí. Irmão, se você servir bem a tua igreja, você não vai precisar ir atrás de quichiquila de púlpito para se sustentar. Porque se você servir bem a tua igreja, nutrir bem as tuas ovelhas, com certeza elas vão cuidar de você. Amém. Eu sou um pastor que não tenho de que reclamar. As minhas ovelhas cuidam de mim porque eu estou cuidando delas. Amém. E eu não cobro. Amém. É natural, flui. Amém. Flui. Amém. Amém. É um pai que cuida bem dos filhos. Quando os filhos amanhã crescerem, prosperarem, é natural que os filhos vão querer honrar esse pai que cuida bem deles. Então, não vamos se assustar se amanhã tem ovelhas que estão dando carro nos pastores, estão dando casa. Quem está de fora se escandaliza, mas quem está lá dentro, ele entende perfeitamente o que esse pastor, esse apóstolo, esse profeta representa na vida dele. Porque as pessoas normalmente veem como as pessoas na igreja estão hoje, mas não veem como elas vieram. Certo. Existem pessoas que vieram destruídas e o pastor, eles são construtor de vida, da alma da pessoa, da estima da pessoa. Alguém que te vem lá embaixo e eu estou lá em cima, não tem como não honrar o pastor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, essa questão também que você fala sobre servir, né? Pastor que trabalha. Eu penso assim, né? Eu respeito todos os pastores que trabalham. E no nosso contexto, não é muito fácil um pastor deixar de trabalhar, porque as nossas igrejas não têm a cultura de cuidar bem dos seus obreiros. Certo. Tem obreiros que sofrem, uns desnecessariamente, outros porque a igreja mesmo não tem condições de cuidá-los. Então, eu apoio os fazedores de tenda. Mas eu penso que a igreja precisa se organizar no sentido de dar vida digna aos obreiros, porque se você quer ver a maioria dos pastores que estão tendo sucesso no ministério, eles estão a tempo integral. Porque a igreja precisa que o pastor esteja lá, 24/24 horas. E uma vez alguém me falou, pastor, qual é o segredo? Eu falei, eu larguei tudo para ser só pastor. Eu me lembro que o pastor Virgílio, por acaso, deu um testemunho igual. Eu disse, pastor, um dia vão te chotar de trabalho. Não, o pastor Virgílio, ele tem hoje, né? Dava no passado, e eu sei que ele tem que fazer muitos ajustes para ter que pastorear e trabalhar. Mas ele hoje tem um cara que tem uma agenda muito grande. Então, ele o tempo todo tem que estar fugindo do trabalho. Ou seja, ele nem vai ser um bom profissional, nem um bom pastor. Então eu penso que pastor mesmo, ele tem que ficar na igreja. Porque o pastorado é um chamado, é um ofício. E a Bíblia diz, os que vivem de contínuo no altar, que sejam sustentados pelo altar. Não tem nenhuma heresia, nem pecado nisso. E na verdade também nós, os seres humanos, temos a mania de julgar aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não sabemos, aquilo que nós não temos a resposta da origem daquilo. Que é aquilo que o pastor disse e muito bem. Muitas das vezes as pessoas nos julgam, por exemplo, se eu agora pegar 100 mil kwanzas e der ao pastor Virgílio, para muitos poderá parecer escândalo. Por quê? Porque eles não viram a essência do que fez fluir essa atitude de oferecer, e alguns poderá parecer muito. Por isso que hoje nós temos muitos que não conseguem se doar pelas pessoas. E eu concordo também que um pastor, quando administra e cuida das suas ovelhas,
o cuidado do seu pastor será consequência Não, do seu isso é em cuidado. todas as áreas. Yeah. Até na política, os nossos governantes não cuidaram do país. Yeah. Quando envelheceram, não querem viver aqui. Yeah. E não deixaram condições aqui. O pastor que não pastoreia a igreja, Sim, eu prego em eventos grandes. sim, E há uma emoção, há uma ilusão quando você vai num evento grande. sim, Eu tenho uma igreja de perto aí de 200 e poucos membros. Sim. Na igreja onde eu sou pastor, tirando outras congregações. sim. Eu vou pregar em um evento que tem 5.000 pessoas me ouvindo. Yeah. E eu acho que aquilo é tudo, mas quando eu volto para casa, tem 200, 150 pessoas para me ouvir, são as minhas ovelhas. Sim. Então, se eu não cuidar dessas, eu não posso cair na ilusão das 5.000 pessoas, dos 100 e tal mil seguidores. Yeah. Isso é ilusão. Yeah. Porque a minha congregação é que vai cuidar de mim, Amém. hoje e amanhã. Por isso, se eu cuidar bem da minha igreja, amanhã a minha igreja vai cuidar bem de mim. Amém. E é justo. Amém. É justo. Amém. E quando o inverso não acontece? Será que é possível o inverso não acontecer? Ensino. Mesmo Pessoas ensinadas não tem como não acontecer isso. Eu acho que o nosso maior problema é pastores desequilibrados, Sim. que só pregam uma coisa. Yeah. Porque quando você só prega uma coisa, o inverso é consequência. Sim. Porque se eu sou um pastor equilibrado, eu não só prego sobre céu e inferno, Sim. eu ensino sobre honra. Sim. Eu não só ensino sobre honra, como eu também prego sobre o poder de Deus. Sim. Eu não só prego sobre o poder de Deus, mas falo também sobre a libertação. Sim. Então, a minha igreja ela vai crescer equilibrada. Sim. Elas sabem quando é que precisamos pensar na nossa salvação, Sim. na nossa família, na honra àquele que cuida de nós, porque eu tenho que ensinar isso sobre honra. Amém. E o maior problema da igreja hoje é a falta de ensino. Sim. Nós temos uma igreja, passo o termo, analfabeta, analfabíblia. Sim. Nós não aprendemos, ou se aprendemos é só uma coisa. Por isso tem igreja, é só poder. Quando se encontra é só se deixar cair. Tem igreja, é só dinheiro. Quando se encontra é só quem deu mais, quem deu mais. Tem igreja, é só seu. Não importa se está a sofrer, se vai morrer, se estuda ou não. O mais importante é seu. Eu acho que isso é um desequilíbrio. Sim. O evangelho é pleno, Amém. é holístico, Amém. é completo. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos até aqui um tempo e eu gostaria de pedir, com todo o respeito ao pastor, nós vamos ter uma parte 2 e o pastor Virgílio tem que estar, o pastor também está aí do outro lado para poder conversar. Exatamente. Você que está aí do outro lado, lembrar que você pode participar na nossa live, mande uma pergunta também para nós faremos questão de poder responder para vocês que estão aí do outro lado. Nós estamos com uma audiência aí, eu nem estamos a conseguir ler os comentários, não estamos a conseguir, porque não dá, a conversa está a ser muito, mas muito boa. Lembrando que nós temos um tempo limite e nós precisamos honrar esse tempo limite que nós temos, mas você pode mandar as suas perguntas, as suas dúvidas, e nós teremos todo o prazer em poder responder aqui com o nosso querido pastor Isaac Lufungula. É isso, né? Disse correto. Disse correto o nome. Certo, amém. Certo, pastor, e eu me lembro, e o pastor Virgílio está aqui, e eu, no princípio da nossa live, eu dei esse testemunho ao pastor, já dei esse testemunho quando ocorreu, e acho que nunca dei. Também falei com o pastor Virgílio sobre a atitude do pastor, que houve um belo dia em que estávamos a cultuar, estava a pregar na altura na igreja do pastor Virgílio, era o apóstolo Fred, um amigo também, de longa data, amigo do pastor. Ele é um irmão. É um irmão, também um irmão nosso. É um irmão de muitos de nós. E eu me lembro que durante o culto, o pregador fez o apelo, né? Aquele que precisava de oração, que fosse na frente. E eu me lembro que um mês antes, teve um culto na Igreja Nova Jerusalém, em que estavam uns pregadores americanos, em que eles também fizeram esse convite. E a minha esposa foi para lá na frente. Eu disse, a minha esposa está a me fazer cair. Não pode mais, estão a chamar. Você não pode ir, você é esposa
de pastor, você não pode ir na frente. Então, eu tenho isso preconcebido. Preconcebido porque é algo que nunca aconteceu. E naquele dia, quando o apóstolo Fred chamou que quem precisava de oração, que fosse lá na frente, o pastor Isaac foi a primeira pessoa, às pressas, a ir lá para frente, chegou. E quando aquilo aconteceu, não sei se o pastor deu conta, uma multidão veio. Eu penso que é aquilo que eu falei no começo, a alma do pastor, né? Certo. E aquela mensagem do apóstolo Fred foi tão forte que não só falou com a nossa espiritualidade, mas também com a minha humanidade. Amém. Então, quando eu escuto um mestre Virgílio pregar, um apóstolo Fred, um mestre Sadraque pregar, eu não escuto como um pregador. Amém. Eu escuto como uma ovelha que naquele exato momento preciso de alguma orientação e de alguma palavra. Amém. Não tem como, se eu estiver num culto, o mestre Virgílio pregou e dizer, quem precisa de oração, vem aqui na frente. Quem não precisa de oração aqui? Quem não precisa? Como que eu não vou? O mestre Virgílio vai orar por mim. Eu acho um privilégio isso, porque nossos pastores têm poucas pessoas prontas e disponíveis para orar por nós. Então, quando eu estou num culto e um apelo de oração, eu não tenho dificuldade. Amém. Eu vi já alguns vídeos do pastor Silas Malafaia aí à frente, quando o pastor Gesiel Gomes convidou para virem na frente receber oração. Amém. Então, para mim isso não me assusta, né? Sim. Quando eu vejo um Ananias orando para Paulo. Amém. Né? Então, tem na Bíblia, você vai ver. Então, eu penso que é só a nossa humanidade. Amém. Eu posso pedir, mestre, ora por mim. Amém. Tem um problema na minha casa, no meu casamento. Se eu ligar para o mestre Virgílio, tem que orar por mim. A coisa aqui ficou feia. É só a minha humanidade. E às vezes o problema é que quando nós queremos passar a imagem de perfeito, Sim. é onde estraga tudo. Sim. Porque ser humilde é também reconhecer a tua humanidade. Amém. E é aquilo que eu disse, o que muitos não percebem é que um verdadeiro, e eu disse e repito, naquele dia para mim foi um ensinamento muito grande. Mas eu precisava estar lá em frente. Não, mas é aquilo que eu disse, eu vinha com aquilo preconcebido. E muitos não receberam a mensagem como eu recebi. Certo. Oração, Sim, as madrugadas, devocional. Yeah. Quantas vezes as rotinas nos tiram da oração? Sim. Mas aquilo, quando eu digo, pastor, que uma das coisas que infelizmente muitos líderes não se percebem é que a melhor liderança é através do exemplo. O exemplo. Jesus é assim. Através do a liderança de Jesus foi serviçal. Porque a mim desconstruiu um princípio. A mim desconstruiu um princípio. O pastor não disse nada. Atenção que para mim foi a primeira vez, não foi a primeira vez que eu ouvi o pastor, mas foi a primeira vez a cultuar no mesmo espaço. O pastor não disse absolutamente nada para mim. Mas eu não tinha como. O pastor está aí na frente. Se o pastor consegue admitir as suas insuficiências, consegue admitir a sua humanidade, quem sou eu? E eu acredito que muitos dos pastores esquecem-se desse princípio, que muitas das vezes nós não precisamos falar muita coisa, nós só precisamos fazer. As pessoas só precisam ver para poder aprender. E eu confesso que eu aprendi. Amém. Eu aprendi e hoje, quando o pastor... E isso é muito bom, quando você consegue ver alguém que você pensa que está num nível intocável, você consegue ver que não. Ele, afinal de contas, reconhece. Então, quem sou eu? Quem sou eu? E o exemplo é uma das ferramentas muito importantes que nós precisamos levar no nosso dia a dia para poder pegar os exemplos e tornar isso um modo de vida. Então, para mim, foi um ensinamento muito grande. E deslizar aqui em direto, agradecer. E hoje nós temos uma forma de ver diferente, hoje nós temos uma direção diferente. É isso aí. Então, mais uma vez aqui, nós não sei se temos alguma pergunta, não sei se temos alguma pergunta, mas acredito que nós não temos. Mas acho que podemos continuar por enquanto. Estamos a falar do papel do pastor, né? Sim. Tem umas coisas aí que eu anotei. Sim, sim. Tem pergunta? O mestre Virgílio está aqui. Certo, falar sobre o papel do pastor, né? Como os pastores, como pastor de ovelha, né? Os
Pastores primeiro devem também, como papel dele, guardar os seus rebanhos. Sim. Eu sou um pastor muito seletivo e eu tenho muita dificuldade de colocar qualquer pessoa no púlpito onde eu prego. Certo. Então, eu primeiro, para mim é uma honra pregar no púlpito de alguém e eu sei que aquela pessoa para me colocar lá me estudou, me avaliou Sim. e viu que eu tenho capacidade e responsabilidade para falar diante das ovelhas dele. Sim. Então, como papel do pastor, primeiro você precisa, como pastor, guardar, proteger o rebanho dos falsos profetas de fora e dos falsos de dentro. Sim. Porque quando Jesus falou que há lobos que vêm disfarçados em ovelhas, é porque nós às vezes estamos muito atentos com os lobos externos, Sim. não com os internos. Certo. Então, o pastor precisa, como papel dele, guardar o rebanho. Amém. Outra coisa que a gente precisa entender a respeito do papel do pastor também é conduzir o rebanho a pastos verdejantes. Amém. Porque se o pastor não alimenta as ovelhas, duas coisas vão acontecer. Amém. Ou elas morrem, ou elas procuram outros pastos. Amém. Eu conheço pastores que têm medo de trazer outros porque têm medo que as ovelhas o sigam. Amém. Eu acho que o segredo é só melhorar o teu pasto. Amém. Quando você tem segurança daquilo que você ensina, Sim. não importa se vem o BNI na tua igreja, se vem o Sila e Malafaia, Marco Feliciano, não importa se vem o pastor Sadraque ou qualquer outro pastor, se você está seguro do ensino que você tem transmitido, Sim. as ovelhas só vão dizer, é mais um alimento dos Amém. vários que nós temos recebido do nosso pastor. Então, é papel do pastor nutrir as ovelhas. Eu gosto do pastor Virgílio que diz assim sempre, ele repete com muita frequência isso, olha, eu vim aqui para pregar, eu sou a pessoa mais indicada para pregar na minha igreja. Então, ele diz, fiquem descansados que a minha missão é pregar. Amém. Se eu colocar um ou outro para pregar de vez em quando, agradeçam, mas como pastor, a responsabilidade dele é pregar domingo, segunda-feira. Eu vejo às vezes pastores, parece que têm medo de pregar nas igrejas dele. Sim. Todo domingo tem um convidado. As ovelhas depois não conhecem mais o pastor deles. Ou seja, Jesus diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Amém. E me ouvem. Amém. E me obedecem. Amém. Quando é que uma ovelha vai aprender a obedecer a voz do pastor dele? Quando ouvir constantemente. Exatamente. Agora, quando meu pastor, o púlpito virou um lugar de freestyle, num domingo um falou de namoro, outro domingo outro falou de paixão, outro domingo outro falou de power, e é uma confusão no altar, não há sequência de ensino, não há maturidade nas ovelhas, daqui a pouco elas ficam instáveis. É a igreja das atividades, dos congressos, né? Hoje não temos... Eu cresci numa igreja, pastor mestre Virgílio, na igreja onde eu e você crescemos, não tinha cultos de poder, não havia pregadores do fogo, mas todo domingo a igreja estava lotada. Por quê? O que tinha? Olha o que eles têm até hoje, que nós estamos a inventar para atrair as pessoas um monte de subterfúgio. Olha, esse pastor veio do Congo, ele quando levanta essa mão deixa cair 500. Quando levanta a esquerda, se ele deitar na igreja, e isso para encher a igreja. Por isso as nossas igrejas são de época. Num tempo está lotada, no outro tempo um gato pingado. Por quê? Falta de doutrina, Alimento. ensino. Então o pastor, para além de proteger as ovelhas, ele tem que nutrir as ovelhas. E, para além de nutrir, você tem que defender mesmo as ovelhas. Amém. Eu tenho que proteger as minhas ovelhas. Alguém disse, não, há pastores que acham que são dono das ovelhas. Não. Nós estamos conscientes que lideramos pessoas livres. Amém. E as pessoas são livres ao ponto de, se não quiserem ficar conosco, podem ir. Nós não prendemos ninguém, mas eu tenho a capacidade de subir no púlpito da minha igreja e dizer, filhos, não ouçam pastor tal, não ouçam profeta tal. Isso não significa que eu sou dono das ovelhas. Eu estou protegendo as ovelhas. Sim. Porque aquilo que eu tenho ensinado, esse profeta pode corromper. Sim, sim, Eu posso dizer para os meus filhos, esse alimento não comam. sim. E esse é o papel do pai. Sim. Eu, como pastor, os meus filhos não comem na casa dos meus vizinhos. Não comem. Yeah. Comem em casa. Sim. Então, na igreja, eu falo, filhos, vocês têm que encontrar alegria e satisfação naquilo que o vosso pastor traz como alimento. Sim. Yeah. Eu gostei do exemplo que o pastor Dag deu sobre a mulher grávida. Sim. Toda vez que uma mulher engravida, a natureza se responsabiliza de encher os peitos dela de leite. Uhum.
Ou seja, se Deus nos deu uma igreja, Ele vai nos capacitar para alimentar a igreja. Amém. Não vamos precisar de procurar outros lugares, outros avivamentos. Amém. Se Deus me deu uma igreja como pastor, Ele vai meter todos os dias leite racional na minha boca para dar para essas ovelhas serem alimentadas. Amém. Amém. Eu sempre tenho uma palavra para as minhas ovelhas. Amém. Não eu, mas o Deus que eu oro, Senhor, você me meteu diante desse povo. Sim. Hoje é domingo, amanhã é domingo, o que eu falo? Yeah. Amanhã é quarta, que ensino eu trago? Yeah. Porque a igreja é dele, ele que diz, fala isso, ele nos dirige, ele nos direciona. Amém. O mestre Virgílio que estava pregando no janeiro profético na nossa igreja, e ele disse que recebeu orientações de Deus sobre como devia guiar a igreja esse ano. Falei, rapaz, eu ainda nem fiz isso. Depois que ele falou que eu também fui orar e Deus me orientou, eu falei, uau! Yeah. Ele tinha uma orientação, afinal Deus também tinha para mim Yeah. como eu devo guiar a igreja. Então, o que está faltando hoje é isso. Yeah. Os pastores já não vão buscar mais da fonte. Yeah. Eles veem, qual é a tendência nas redes sociais? Yeah. Todo mundo está fazendo, aí nós vamos. Então, estamos a conduzir as igrejas por tendência. Yeah. E Isso. não por orientação divina. Yeah. Visão não se imita. Yeah. Podemos imitar o modo de fazer, mas visão, cada um tem uma. Amém. Na house tem uma visão, que se eu imitar e implementar na visão, não funciona. Yeah. Eu fui nos pastores Maela, agora Sebastião, ele tem uma visão incrível, mas na minha igreja não se Não aplica. funciona. Yeah. Não funciona. Cada realidade é uma realidade. É uma realidade. Na verdade, eu acho que esse tem sido um dos maiores problemas, porque é aquilo que se diz na gíria, né? A comida da mãe, o filho não esquece. Porque é por causa da qualidade que a mãe consegue proporcionar para o próprio filho. E eu concordo com o pastor que quando nós comemos da boa comida, ou quando nós somos muito bem alimentados, até o lixo pode vir, mas nós saberemos distinguir que isso não serve para mim. E eu sei aonde encontrar a boa comida. E quando nós conhecemos o caminho da boa comida, automaticamente nós seremos... É lógico. Por isso, às vezes, tem púlpitos que quando o pastor te convida, você fica com medo. Um dos púlpitos é do mestre Virgílio. Eu fujo lá, porque tem muito ensino, tem um ensino de qualidade. Sabe quando as ovelhas estão acostumadas com um nível de ensino? Sim. Você só tem duas opções, ou trazer um nível igual ou superior àquele. Yeah. Porque se for abaixo daquilo, você é completamente rejeitado. Yeah. As ovelhas vão dizer, não. Eu tenho pessoas no Namíbia, aconteceu isso, que depois de eu trazer um tal pregador, eles vão falar, não, pastor, não traz mais esse. Não é bom. Yeah. Esse aqui. E eu não vou trazer, porque as minhas ovelhas estão dizendo, não foi bom o alimento para nós. Yeah. E a maturidade é isso. Eu me lembro, a minha filha, eu lhe disse uma vez que, olha, fazer bichocho é pecado. E ela, quando veio, falou, olha, a professora fez. Ou seja, quando nós, até quando às vezes a mãe se atrapalha, faz um bocadinho, ela vem e sabe repreender. Porque é por causa do ensino que foi passado. Eu acredito que quando se constrói bases sólidas, a ovelha se mantém mesmo firme. E o pastor estava a dizer que é necessário que o pastor tente pregar sempre. Mas isso, até um certo ponto, eu vejo que essa tem sido uma das maiores dificuldades de muitas igrejas. Mas isso não seria um monopólio. Não seria eu gosto de dar esse exemplo aqui. Os católicos estão assistindo aí, talvez. Yeah. Quem já deu missa no lugar do padre na igreja católica? Quem já deu missa no lugar do papa na igreja católica? Yeah. Isso é um monopólio? Jesus pregou 3 anos, você não vai ver nenhum discípulo pregar Jesus sentado. Yeah. Ele era um mestre. Yeah. Era a responsabilidade dele. Yeah. Ou seja, nenhum católico briga, nem acólito, nem lubito, nem da promaica, ninguém briga para pregar no lugar do padre. Yeah. Porque o púlpito, ele sabe, é a responsabilidade do padre. O mestre Virgílio sempre diz, o púlpito é do pastor. Eu penso assim, é muito bom trazer pregadores saudáveis para a igreja. Yeah. Mas a igreja não pode se acostumar a dizer, eu queria um prato diferente. Como assim? Você quer ouvir alguém diferente do teu pai? Como assim? Yeah.
maravilhoso. Eu até gosto, porque é uma dinâmica, um novo ensino na igreja, isso faz muito bem. Yeah. Mas a igreja tem que amar a voz do pastor dela. Sim. A igreja tem que respeitar a voz do pastor dela. Yeah. E a igreja tem que ter prazer em ouvir o pastor dela. Amém. Glória a Deus. Então, não é pastores, aqui para mim, falar de um pastor é muito difícil, como já disse o pastor, é um assunto que eu trouxe, mas que pesa muito em mim, mas que é algo que nós precisamos saber, precisamos entender essa realidade. E o pastor falava em 3 pontos, falou da necessidade do pastor guardar o rebanho, falou da necessidade do pastor nutrir, dar o alimento, que é através da palavra, de preferência pregar sempre. Por acaso eu parto do mesmo princípio, eu acredito que, e aquilo que o pastor disse, né? Nós precisamos, partindo do princípio da nutrição, do terceiro ponto, não sei se tem mais um, que é de proteger o rebanho. Proteger significa estar de olho na criança. Certo. Yeah. Saber aonde a pessoa está a andar. Eu, por exemplo, eu não deixo meu filho ir para qualquer lugar, porque eu sei que eu preciso estar, a criança precisa estar num raio onde você precisa ter o alcance, ter a certeza do que ele está a consumir, com quem está a consumir, porque depois é aquilo que você fica surpreendido. Mas esse aprendeu aonde essa palavra? Se eu não ensinei. E aí nós conseguimos verificar que nós, como pai, quando teu filho fala alguma coisa que você não instruiu, porque você não teve a capacidade de poder influenciar até Certo, esse ponto. porque você vê, né? Nós temos muitos membros hoje na igreja que não nos veem como pais deles. Yeah. Não temos muitos enteados espirituais. Sim, você está na igreja, me comenta nas redes sociais, ele é da igreja tal, o pastor dele está a ver, vai no comentário no vídeo e diz meu pai espiritual, meu pai na fé. Essas incoerências, eu penso que o meu pai espiritual é aquele que cuida das minhas feridas. Yeah. Que vem quando eu choro, que está nos meus óbitos, nas minhas festas, nas minhas derrotas, nas minhas conquistas. Aquele que me ensina o tempo todo. Eu costumo dizer, pregador, visitante, é tipo restaurante, que a gente vai lá de vez em quando. Pastor de casa é a mamã, que todo dia faz funs colombi, mas nos nutre o ano todo. Então, de vez em quando, a gente vai comer uma comida diferente no restaurante, e é boa. Amém. Mas a comida que nos sustenta é aquela que é pregada pelos obreiros da igreja, pelos pastores da tua igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Tá ser pastor, estamos a 1h, não, 1h10 apenas. 1h10. Não sei se o pastor tem mais alguns tópicos para dar. Ou não, rápido aqui. Sim. Eu li um livro do pastor John MacArthur. Ele fala sobre 5 características de um homem eficaz no ministério. Certo. Eu gostaria de dar essa dica rápida aqui. Essas 5 características eficazes de um homem no ministério. Sim. Ele primeiro fala sobre os homens têm que ser tenazes, tem que haver tenacidade. Amém. E tenacidade é confiança total no poder de Deus. Amém. Nós temos, como pastores, temos que confiar totalmente no poder de Deus. Amém. Hoje nós estamos a confiar em outros poderes. Sim. Mas o verdadeiro pastor, ele sabe que as coisas que vão acontecer no meu ministério é totalmente através do poder de Deus que vai se manifestar através da minha vida. Amém. A outra coisa que o pastor MacArthur fala, ele fala sobre a integridade do pastor. Amém. Amado, a sua vida coerente, né? Porque hoje temos muitos pastores poderosos, mas não íntegros. Amém. Por isso hoje fala-se muito sobre dom e pouco sobre caráter. Amém. Então ele no dom, ele é o pai grande. Mas no caráter, deixam a desejar. Paternidade, o lar dele está arrebentado. Mas é poderoso. E hoje está a virar já normal dentro das nossas comunidades. Divórcio, adultério entre pastores. Então, a integridade é muito importante dentro do ministério. A sua vida é coerente com a sua mensagem. Ou seja, a integridade é isso. O que eu prego é o que eu vivo. Sim. Isso é integridade. Sim. Você não vai meter um jugo pesado nos outros que você não está disposto para suportar. Amém. A outra coisa que o pastor MacArthur fala, ele fala sobre autoridade. Sim.
que essa autoridade o pastor deve receber a sua comissão de Deus e não de si mesmo. Amém. Ou seja, hoje os profetas na minha nação estão a dizer assim: o meu pai espiritual me autorizou a profetizar. Sim. Não. Quem autoriza a profetizar não é pai espiritual, Amém. é Deus. Amém. É Deus que fala através de nós. Amém. Eu posso ter pais espirituais, mas Ele não é que põe profecia na minha boca. Amém. Eles não é que me liberam para profetizar. Amém. Porque a Bíblia diz em Efésios 4:11 que é Deus que dá pastores, apóstolos, Amém. profetas, mestres para o aperfeiçoamento do corpo, do corpo de Cristo, a igreja. Sim. A igreja é dele, ele é que nutre. Sim. A igreja é dele, ele é que dá. Então, os homens de Deus, nós os pastores, temos que entender que a nossa autoridade vem única e exclusivamente de Deus. Amém. Se veio de outra parte, é descartável. Amém. Qualquer outra fonte, a gente precisa desconfiar. Amém. Ele também fala sobre responsabilidade. Yeah. Ter consciência da soberania de Deus no trabalho. Amém. Nós temos que ser pastores responsáveis nas finanças, no cuidado das ovelhas, saber que aquelas ovelhas não são nossas, não vamos se servir delas, fazer com elas o que nós quisermos. Sim. Precisamos ser responsáveis Sim. naquilo que fazemos como ministro. Amém. E humildade. Amém. Essa é a quinta característica que o pastor Dom MacArthur dá. O pastor tem que ser humilde. Jesus disse: aprendei de mim. Amém. Ele está dizendo: se matriculem na faculdade que eu sou o reitor, que as duas disciplinas é mansidão e humildade. Amém. Então, o pastor tem que ser humilde. Amém. Tem que ser humilde. Apesar de que, às vezes, muito conhecimento pode nos tornar soberbo. Yeah. Eu, quando estava na faculdade de teologia, lá com o mestre Virgílio, aquilo, você porque sabe um pouquinho de grego, hebraico, você já quer chegar na tua igreja, reprovar o teu pastor. Eu acho que a gente tem que ser humilde. Yeah. Eu costumo falar com os obreiros, vocês que querem fazer teologia, quando forem lá na faculdade, oram para continuar crente e depois que saírem de lá, oram para permanecer crente. Amém. Porque uns vão crente lá e saem lá desviados. Yeah. Viram só os críticos. Yeah. Outros saem de lá desviados e vêm estragar a igreja. Então eu penso que o pastor deve fazer isso. Amém. E tem coisas que nós precisamos saber antes de entrar no ministério também. Sim. Eu já estou há 13 anos no ministério pastoral e tem muitas coisas que eu fiz esses 13 anos esse mês, pastor. Dia 4 de abril agora, 13 anos do ministério pastoral. O pastor Vigílio também? Eu fiz agora. Ok. O pastor Vigílio é 6. Não. 4 anos, o pastor Vigílio está 4 anos no ministério. Então Amém. eu já estou há 13 anos. Olha aí, né? Já estou 13 anos de ministério pastoral. E fundei uma igreja, melhorei uma outra aqui em Benguela. Então Deus tem nos usado nessa área. Amém. E eu gosto, quero aconselhar os meus amigos, antes de entrarem no ministério, né? Primeiro tem que entender que o ministério não é um mar de rosa. Amém. Eles têm que vir já com uma toalhinha para chorar. Porque eles vão chorar mesmo. Primeiro, que eu quero dizer para os homens que querem entrar no ministério pastoral, o seu amor por Cristo não é suficiente. Ser pastor não basta amar Jesus. Yeah. Você tem que aprender a amar as pessoas que não te amam. Amém. Você vai ter que aprender a amar as pessoas com emoções diferentes. Sim. Isso é que você vai aprender. O teu pai, eu amo Jesus, não é suficiente Yeah. para ser um pastor. Yeah. Você tem que aprender a amar pessoas. Porque há pastor que dizem: eu não gosto de pessoas, não gosto de gente, sou muito chato. Não sei o que, não. Você não está qualificado Yeah. para essa obra. Porque pastor vai lidar com pessoas. Amém. Amém. Primeira coisa, o teu amor por Cristo não é suficiente. Você vai precisar aprender a amar pessoas. Outra coisa, você não pode ser o pastor 24 horas. Yeah. Eu errei muito no meu ministério. Eu era o pastor Inema, Amém. que podem me ligar a qualquer hora, 24 sobre 24 horas, eu largava até compromissos da família para atender compromissos de ovelha. Eu estava estragando a minha família Sim. e cuidando das ovelhas. Yeah. Então eu penso que você vai ter que aprender a estabelecer limites. Sim. Tem que aprender a dizer não, não posso, não vai dar, Yeah. não consigo, Yeah. para você cuidar da tua família. Yeah. Pastor Paulo Walsh disse que alguém lhe perguntou: o que é que você faz? Ele disse: sou esposo. Ah, não, mas não é isso que eu quero saber. O que é que você faz? Ah, desculpa, eu também sou pai. Yeah. Não, o que é que você faz? Ah, olha, eu esqueci de dizer, quando eu não estou sendo esposo nem pai,
eu estou sendo pregador, Amém. estou a pregar o Evangelho. Amém. Eu acho que essa é a missão que a gente poderia resgatar no nosso ministério. Porque às vezes estamos tipo pastor Inemba, eu vejo amigos que entraram agora no ministério, têm uma vida acelerada, eles cuidam do rebanho externo, mas não cuidam do rebanho que é a sua família. Yeah. Isso é um grande erro. Yeah. Estamos a edificar o mundo e destruir a nossa própria casa. Yeah. Por isso, nós temos uma vida espiritual fora de casa, não conseguimos ser espiritual na nossa própria casa. Amém. E a outra coisa que talvez a gente precisa lembrar aqui mesmo como pastores do ministério, as pessoas te deixarão. Yeah. Por isso eu falei aqui, nós lideramos pessoas livres. Sim. E pessoas que eu não queria que fossem, foram. Yeah. Isso Ficou magoou. como fez Abraão. Yeah. Nós investimos em pessoas que quando você acha que agora vai começar a usar essa pessoa, ela olha para você e diz assim, eu senti de Deus, Yeah. eu ouvi de Deus, Yeah. eu tal, e essa pessoa vai embora. Nós investimos tempo, Yeah. investimos dinheiro, Yeah. treinamos essa pessoa para caminhar conosco Yeah. e nos servir no ministério, mas chega um determinado momento que elas vão embora. Então, você que entrar no ministério pastoral, se prepara que algumas pessoas que vocês não querem que elas vão. E quando elas quiserem ir, deixa ir. Amém. Porque não adianta ficar com quem decidiu ir embora. Amém. Porque essa pessoa vai ficar contigo porque você pediu fisicamente, Sim. mas espiritualmente já foi. Yeah. Por isso, todos que vieram na minha vida e decidiram ir embora, Yeah. eu deixei ir. Yeah. E Deus, graças a Deus, trouxe Oh. pessoas que nos consolaram. Amém. E a outra coisa que os pastores precisam com urgência é mentor. Amém. Nós temos muitas crises. Yeah. Crises pessoais, crises dentro do próprio ministério, Sim. a própria pressão da sociedade, Sim. problemas no nosso lar. Sim. Nós precisamos de um mentor neutro que nos repreenda para não haver o caso de ovelha. Certo. Como você falou no princípio. Yeah. Eu não acho confortável uma ovelha repreender o pastor. Sim. Por isso, nós, o mestre Vigílio disse, não tem autoridade. Repassando aqui. Por isso eu acho que nós precisamos de ter mentores, pais. Sim. Eu apelo mesmo aos nossos pastores, vocês que são nossos pais, nos mentoriem. Não ficam a ver os nossos Acompanhem, erros, sim. a dizer, não, vai se dar mal. Porque também às vezes é triste quando um pai tem inveja do filho, né? Yeah. Que está a torcer para ele se dar mal. Isso é muito mal. Eu penso que você que é pastor que está vendo essa live, tenha mentor. Alguém que aponta no teu nariz. Alguém que chama a tua atenção. Yeah. Eu amo a amizade do mestre Vigílio, o apóstolo Fred, os meus pastores e muitos outros amigos. Porque quando a gente se encontra, se confronta. Yeah. E ninguém passa a mão no outro. E depois você percebe, ainda que ele retrucou na conversa, você vê nas postagens, vê no comportamento, ele mudou de atitude. Yeah. O mestre Vigílio já me chamou a atenção várias vezes. Yeah. Uma vez eu liguei para ele, eu estou vendo uma coisa aí, não faz o teu tipo, não está ficando bom para você. Yeah. Eu sei que você está maravilhado com isso, mas não ficou bom, tira isso e tal. E eu fiquei assim, falei, não vai tirar do vídeo. Ele falou que vai, mas não vai. Eu fui ver, ele tirou, eu falei, rapaz, ele me ouve. Yeah. Ele é meu irmão. Yeah. Então, e aquela atitude do mestre Vigílio me deixou aberto para a repreensão dele. Amém. E eu acho que é bom quando a gente tem pessoas que nos chamam a atenção. Amém. E hoje o ministério pastoral é muita pressão e está melindroso, que nós estamos a fazer coisas que amanhã podem nos trazer problemas no futuro. Amém. Outra coisa aí, para eu já encerrar aqui mesmo a minha fala, para além de você ter um mentor, você precisa lutar como pastor contra o teu pessimismo. Amém. Não seja pessimista. Amém. Eu vim aqui assumir uma igreja que no culto que me deram posse na igreja tinha 10 pessoas com a minha mulher grávida. Yeah. 2018. Yeah. Uma igreja no meio do bairro, aí na Pecuária, em Benguela. Uma igreja caindo aos pedaços, sem ninguém, quase. Nosso apóstolo nacional veio, tinha umas quase 10 pessoas no culto. Yeah. Eu fui ainda assim otimista. Yeah. Então eu quero dizer para você que é pastor, que está entrando no ministério pastoral, seja otimista, você vai conseguir. Amém. Nós construímos uma igreja grande aí em 1 ano e meio. Amém. E inauguramos com tudo em 1 ano e meio. Seja otimista. Amém. O pastor tem que se dar pilha, como dizem na gíria. Amém. O Amém. pastor tem que crer que vai dar certo. É aqui. Deus me chamou para isso. Você tem que saber, não guia o teu ministério pelos likes. Ainda que só derem um like. Mas saiba que você tem todos os likes do seu Amém. ao teu favor. Amém. Glória a O Deus. seu está ao teu favor. O seu está contigo. Amém. E cuidado para não deixar que as pessoas meçam o teu sucesso
pelo tamanho da sua igreja, pelo número de pessoas que estão na tua igreja e pelo nível de seguidores que você tem nas mídias. Amém. Isso é muito importante e é bom, mas tem muitos bons pastores que estão fazendo um trabalho poderoso, Sim. que amanhã vai ser um grande trabalho, Sim. que ainda não estão nas mídias como nós estamos hoje, Sim. que amanhã vão gerar um impacto muito grande. Então, não comparar, o pastor Flávio tem 1000 e tal seguidores, eu só tenho 300, isso não significa nada. Sim. Porque hoje essa é a pressão. Yeah. Eu postei um vídeo, está uma semana, ninguém viu, só tem 3 visualizações. Não significa nada. Isso não significa que o teu trabalho é menos importante. Yeah. Não se entristeça, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Amém. E se Ele quiser te promover nas mídias, nem todos nós vamos ser pastor das mídias. Sim. Nem todos. Yeah. Uns vão ser bons pastores nas suas igrejas, nutrindo rebanhos saudáveis, Sim. mas nem todos vão ter essa graça do mestre Virgílio na mídia, pastor Sadraque, pastor Ismael e os outros. Nem todos. Sim. Tem pastor que nem Facebook tem, Yeah. mas vai na igreja deles. Yeah. É um trabalho maravilhoso. Yeah. Então não deixa que as pessoas meçam o teu ministério com base na tua rede social. E finalmente entenda como Paulo, que no final de tudo, você vai dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira Amém. e guardei a fé. No Alguém- final de tudo, esse combate é bom. Amém. Alguém escreveu aqui: o combate é bom. É uma identidade já do O pastor. combate é bom. No final de tudo, o combate é bom. Tem aqui algumas perguntas, eu acho que podemos ir. Não vamos ter como. O pastor Virgílio está aí. É a primeira vez que nós estamos a ter muitos comentários de uma única vez, então não vai dar para ler todos. Temos aqui da nossa querida irmã Evalina, que diz assim: você que tem também a tua pergunta, ainda temos aí uns 5 minutinhos para você mandar para nós, Amém. para podermos responder. Diz assim: paz e graça, a minha pergunta é a seguinte: qual é o papel do pastor na liderança espiritual e no cuidado pastoral dos membros da congregação? Essa foi a pergunta da nossa irmã. Enquanto eu procuro por outra, se aqui haver, também o pastor poderá responder. Eu penso que a maior responsabilidade do pastor, primeiro, é formar membros que se tornem independentes. Amém. Eu não me sentiria confortável se um membro da minha igreja, 10 anos, 15 anos, me ligasse para orar de madrugada porque o filho está com dor de cabeça. Yeah. Ou porque o filho sonhou mal. Yeah. Quer dizer, eu estou fazendo mal o meu trabalho. Exatamente. Eu tenho ensinado os crentes da nossa igreja a crescerem, a amadurecerem e a se tornarem independentes. Exato. De modo que se houver uma batalha espiritual na sua casa, eles sabem o que fazer. Yeah. De modo que se precisarem de ensinar com a palavra ao filho, eles sabem onde encontrar os textos. Yeah. Então eu penso que o papel do pastor dentro da sua congregação é nutrir, é instruir essas pessoas a viverem não só dentro da igreja, porque tem crente que só sabe ser crente na igreja. Sim. Fora da igreja ele vira um demônio. Yeah. Então eu penso que eles têm que ser preparados para a igreja, Sim. para a sociedade e para a família. Amém. Acho que a pergunta está muito bem respondida. Eu acredito que esse deve ser o nosso princípio. Vamos tentar ver aqui. Eu nem fui a tempo de vasculhar se tem mais aqui alguma. Acredito que não. Aqui, na verdade, tem muitos outros comentários, mas eu não consigo aqui ver os outros. Então, você que não te vê, eu não estou a conseguir ver. Então, você que só chegou agora, nós hoje estamos aqui com o nosso querido pastor Isaac Lufungula. Mais uma vez agradecer. Pastor, muito obrigado. Obrigado pela honra. Muito obrigado mesmo. Foi um tempo super abençoado e eu me sinto mesmo muito. Para mim, o meu maior desejo é mesmo ter esse momento de podermos partilhar, despertar. E eu acredito que eu, em particular, pude aprender muita coisa direcionada à vida de um pastor. Eu acredito que também outros pastores poderão ser alimentados por conta dessa palavra que foi aqui dirigida. Então, muito obrigado, pastor. Amém. Obrigado pelo convite, obrigado, mestre Virgílio, pela honra e obrigado ao obreiro Edmilson que está aqui conosco. Amém. Essa minha cola aí. Amém. Glória a Deus. E também agradecer o pastor Virgílio, né, que falou que fez o link.
Apesar que eu já tinha o número do pastor, mas eu queria Eu mesmo que falei o para o mestre pastor. Virgílio, por que que ele fez isso? Não, é Yeah. aquele receio, Me conforme fizeste me diz. sentir mal. Não, não, Pois, é aquele receio. Eu, se o não, mais velho desse me liga para dizer que, olha, vai lá no podcast do Ricardo, vai lá. Eu falei, eita, é porque parece para o Ricardo metemos bem de limitações, mas somos acessíveis, estamos aqui para certo. servir. Amém, amém. Deus seja louvado. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Ficamos aqui há sensivelmente 1 hora e meia a falarmos sobre o papel do pastor. Eu tinha também aqui uma pergunta que já foi ultrapassada, onde o pastor fez referência, infelizmente, que tem sido um dos maiores problemas no seio que eu tenho verificado, é o abandono da família por parte de muitos pastores. Hoje, infelizmente, alguns pastores inverteram o cenário. E a minha esposa diz sempre: se nós constituirmos uma família saudável, a igreja não terá trabalho. Certo? Se você instruir bem o teu filho de casa, se você ensina, quando ele vai para a igreja, ele vai para contribuir, não para dar trabalho, porque nós muitas das vezes nós recebemos na igreja pessoas que não aprenderam também em casa, porque por conta da ausência, hoje muitos pastores preferem abrir mão da sua própria casa para poder tomar conta da igreja. E quando o pastor falava disso, eu pude mais uma vez me identificar e entender que ainda a prioridade deve ser a Você nossa sabia que o família. único texto que a Bíblia fala que negamos a fé quando nós não cuidamos da nossa família? E nós, quando é que o pastor desviou? Quando adulterou? Quando fornicou? Não, quando não cuidou, Yeah, negou a fé. yeah, A Bíblia diz: aquele que não cuida dos seus, yeah, principalmente dos da sua família, é pior do que o infiel. Ele yeah, negou a fé. yeah, Ou seja, negar a fé não é eu dizer não sou mais crente. Não. yeah, Se eu deixar de cuidar da minha esposa, dos meus filhos, que são minha responsabilidade primária, yeah, é a responsabilidade primária do yeah. pastor, do pai, educar os filhos, cuidar deles, prover, proteger, ser o profeta ou sacerdote no lar. Depois, é uma responsabilidade secundária dos pastores cuidarem, fazer esses trabalhos. Amém, Então, eu amém. penso que se não estamos cuidando da nossa casa, estamos falhando. Yeah, E aquele que não cuida da sua casa, como cuidará da casa do Senhor? yeah, amém. Yeah. Graças a Deus. Pastor, quer deixar alguma saudação, uma recomendação? Gratidão, Amém, gratidão pelo privilégio de nos trazer aqui nesse podcast, que a amém, cada dia que passa vem crescendo. amém, Também quero celebrar a vida do mestre Virgílio, passou aqui, eu assisti, a pastora Eufrásia também passou aqui. amém, E dá um abraço aí na minha esposa que está vendo aí, as minhas filhas Nilda, Albertina, Sara, que está lá em Portugal, e tem boi aí que estão aqui, outros desapareceram, Edmilson, que está aí conosco. amém. Obrigado a todos. Amém. Então, muito obrigado a todos. Nós encerramos o nosso programa. Lembrar que você, para estar ligado ao nosso canal, inscreva-se no nosso canal do YouTube, o Sapela. Se inscreva também vai lá, o pastor tem o TikTok, eu sigo o pastor no TikTok. Pastor, Tenho todas as redes sociais, sim, pastor pode pregando o digitar. evangelho de graça lá. Amém. É Quais são mais as redes barato que sociais? na No rádio. TikTok, no No Facebook. TikTok, Reverendo Isaac Lufungula. No Instagram, Reverendo Isaac Lufungula. No Facebook, Pastor Isaac Lufungula, minha página, ou Isaac Lufungula simplesmente. Amém. E no YouTube, seguem no YouTube, porque já estou sendo cuidado pelo YouTube agora. Amém. Me seguem lá no YouTube, curtam os vídeos. Se você assistir um vídeo, você já põe uns eurozinhos aí na conta do pastor. Então, Amém. segue lá na minha página do YouTube, que é Pastor, mesmo escrever Pastor Isaac Lufungula. Segue lá a Amém. nossa página em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, despedimos-nos aqui agora. Lembrar que nós teremos live na quinta-feira. Não será uma live presencial, mas teremos a nossa querida pastora Rose Timani, a partir de Moçambique. Ela estará conosco em direto. Então, você é o convidado. Estaremos a falar sobre casamento. E nós também assumimos o compromisso. Por acaso, quando falamos com a pastora Rose, eu não sei, mas Deus tem me dado a graça de conhecer muita gente. O problema nosso é que nós criamos essa barreira nas pessoas. Na verdade e verdadeiramente, as pessoas não são tão difíceis conforme nós pensamos.
Porque eu quando liguei Criaram para um rótulo sobre sim, nós. eu quando liguei, quando falavam do pastor Virgílio, pastor Virgílio, pastor Virgílio, pastor Virgílio, conheci o pastor Virgílio por intermédio do evangelista Jorge, eu disse, pá, eu cheguei na igreja do pastor Virgílio, eu ainda nem, ele nem me conhecia, ele viu, esse cara é dele lá da igreja, eu, vem sentar aqui do meu lado, eu disse, essa pessoa afinal não é difícil, nós mesmos é que estamos a Sim, colocar dificuldade nas pessoas. Às vezes é melhor você conhecer para poder definir. Então, a pastora Rosa estará conosco, alguém muito simples, muito acessível. Quando eu falei com ela, ela disse, olha, eu até posso ir para Benguela, mas só que na altura, por conta da agenda, ela estava em Luanda, não foi possível, mas deixou esse compromisso de na quinta-feira, a partir das 21 horas, horário de Angola, e 22 horas, horário de Moçambique, ela estar conosco numa live A3. A minha esposa estará aqui comigo. E fique ligado, nós também temos estudo bíblico toda sexta-feira com o nosso querido irmão evangelista Orlando Quintas, a partir de Luanda, ele que é professor lá no IBA, que tem bem. dado um contributo. Essas coisas todas nós estamos a criar, não estamos a formar igreja, pastor, mas estamos só a Mas tenho tentar. muito medo de falar de formar igreja, porque parece que é uma coisa normal. Mas Yeah. não que ele esteja, né? Não, Mas não, é não, não, normal. não estejamos. Então, você que ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, vá lá. A nossa querida irmã Rijane vai deixar aqui o link do grupo do Telegram. Vai lá no Telegram. Nós temos estudo bíblico toda sexta-feira, 18 horas até, não, das 19 até as 20 horas, uma hora apenas. E toda segunda-feira nós temos grupo de oração 22 horas. Então, o nosso grupo está a crescer, são mais de 80 pessoas Que benção. orando e tem sido um tempo muito abençoado. Ontem tivemos um tempo super abençoado de oração. Então, você é o nosso convidado, fique ligado. A irmã Jane vai deixar aí o link para você poder participar na nossa live. Então, muito obrigado, que todos vocês tenham uma noite tranquila e abençoada. Nós estamos encerrando a nossa live. Você poderá ver essa live amanhã no YouTube do pastor, no nosso YouTube do Ocussapela, e também, pastor, se poder Vamos divulgar lá no postar sim. canal, Vamos então postar. poderemos fazer isso. Muito obrigado, então, boa continuação e estamos juntos.